Olá, vamos a mais uma aula de português passo a passo. Hoje, pronomes, páginas 62 e 63 da sua apostila. Ao estudar pronome, a primeira coisa que você vai ter que se lembrar é de que o pronome é uma classe de palavra variável, ela flexiona, e que antes de querer classificar nos tipos de pronomes existentes, você precisa saber que na frase ele aparecerá acompanhando ou substituindo um nome. Por exemplo, se você diz assim: minha casa, minha casa fica longe. Minha casa fica longe. Ela é enorme. Você observa que aqui você tem o substantivo casa e a palavra minha referindo-se a este substantivo. Então, ele está acompanhando o substantivo. Tanto se refere ao substantivo casa, que se você passar casa para o plural, casas vai ser minhas casas. Se você passar para lar, que é masculino, você fala meu lar. Então, está confirmado que esta palavra acompanha o substantivo casa. E é um pronome. Então, aí você tem o pronome acompanhando o substantivo. Mas, quando você diz ela é enorme, esse ela nos remete à palavra casa, que apareceu na oração anterior. Então, aqui, ela não acompanha, a palavra não acompanha o substantivo e sim substitui. Então, o primeiro fato é esse, saber que o pronome pode acompanhar ou substituir o nome. Um ato de comunicação, ele envolve três elementos básicos. Estes elementos nós vamos chamar de pessoas do discurso ou pessoas gramaticais. Elas são primeira, segunda e terceira pessoa, que podem estar no singular ou no plural. A primeira pessoa é o falante, ou seja, é quem fala ou quem escreve para uma mensagem para outro. A segunda pessoa é o ouvinte, ou às vezes leitor, porque às vezes ele não está ouvindo alguém, está lendo alguém, mas de qualquer forma é a pessoa que ouve ou que lê, é o ouvinte. O leitor é a segunda pessoa. E a terceira pessoa, que pode, a pessoa ou coisa, é aquilo ou é o ser de quem nós falamos ou de quem nós escrevemos. Então, a terceira pessoa é o assunto no contexto dos elementos básicos envolvidos numa comunicação. Então, como você viu anteriormente, o pronome ele pode ser substantivo ou então um pronome poderá ser adjetivo, caso ele esteja substituindo ou acompanhando o nome. Você viu ali na frase anterior que nós colocamos minha casa fica longe, o minha estava acompanhando casa, depois ela é enorme, ela se referindo à casa, mas não acompanhando casa. Então aí você já pegou a noção de pronome que acompanha o nome, o pronome acompanha nome e o pronome substituindo o nome. Então aí você vai ter o pronome substantivo ou pronome adjetivo por ter essas duas funções, de acompanhar ou de substituir o nome. Veja bem este exemplo aqui. Todos chegaram. Quem chegou? Todos, né? Então, esse todos aqui dá para você perceber que pode estar substituindo Rui, pode estar substituindo Ana, José, João, etc. Então, Rui, Ana, José são nomes. Então, a palavra que foi colocada no lugar do nome está substituindo o nome. Então, aí você tem todos pronome substantivo. Eu tenho estudado muito. Este eu está no lugar do nome da pessoa que fala. Se sou eu que estou falando a frase, então eu sou quem? Lourdes. Então, este eu substitui o substantivo Lourdes. Então, eu é um pronome porque faz referência a um nome. E é pronome substantivo porque substitui neste contexto aqui. Mas, neste contexto de minha família é maravilhosa, família é o substantivo. Minha é a palavra que acompanha esse nome. Então,
palavra relacionando com o nome pode ser um artigo, quando não define, ou quando define o ser, pode ser um numeral, quando indica quantidade exata, pode ser adjetivo, quando indica qualidade, característica do ser. Não é nenhum desses contextos que você interpreta aqui. Não está definindo ou indefinindo, não é artigo. Não indica quantidade do ser, não é numeral. Não indica característica do ser, não é um adjetivo. Então, sobrou para ser pronome. E por estar acompanhando o nome, você diz que é um pronome adjetivo. Como nós já dissemos que há vários tipos de pronomes, nós, nesta aula, vamos focar apenas nos pronomes pessoais retos e oblíquos. Então, já precisa que você saiba fazer a distinção por que esses pronomes recebem essa denominação. O pronome pessoal, que você vai chamar de reto, ele sempre vai estar funcionando na frase como sujeito. E o que vai ser chamado de pronome pessoal oblíquo, ele funciona como complemento. Esse complemento pode ser um complemento verbal ou complemento nominal. O mais comum, mais frequente, é que os pronomes oblíquos vêm completando o sentido de um verbo. Então, funcionando como complementos verbais que se dividem em objeto direto e objeto indireto. Os pronomes pessoais retos são estes que você lê nesta primeira coluna aqui, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, separando aqui as três pessoas, né? As três pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira, aqui singular e aqui a referência a elas no plural. Estes pronomes, então, vão ser retos quando funcionarem como sujeito na oração, ok? Agora, pronomes oblíquos, aqueles que vão funcionar principalmente como objeto direto ou objeto indireto em relação ao verbo, por isso que eles se chamam oblíquos, eles podem ser átonos e tônicos. Se forem monossílabos, de uma sílaba só, você vai observar com mais facilidade se é átono ou tônico, porque os átonos sempre estarão sem preposição. Eles nunca aceitam uma preposição ao lado deles. E os tônicos sempre com preposição. Estou falando de monossílabos porque se tem mais de uma sílaba, não tem problema para que nós distingamos a questão de tônico, porque toda palavra de duas ou mais sílabas tem uma que é mais forte. Mas, quando se tratar de monossílabo tônico, quando se tratar de um monossílabo que é pronome oblíquo, ele pode ser átono ou tônico e a distinção visual que você pode fazer é esta: sem preposição é átono, com preposição é tônico. Agora você observa um detalhe. Na coluna dos pronomes pessoais retos, você vê ele, ela, nós, vós, eles, elas. E na coluna dos pronomes oblíquos tônicos, você vê que esses pronomes se repetem. Ó, ele e ela aqui, olha o nós, olha o vós, ó, eles, elas aqui. Então, antes que você pense que está errado isso aqui, saiba que o que você precisa focar mesmo é que o reto é aquele que vai ser sujeito e o oblíquo é aquele que vai ser complemento de um verbo ou de um nome, mas é mais recorrente como complementos de verbos. Então, se você tem a frase assim, por exemplo, ele viajou. Ele viajou. Então, quem viajou? Ele. Então, logo você vê que ele é uma das pessoas do discurso aqui, é um pronome pessoal, representa aqui uma pessoa, né, do discurso, a pessoa de quem eu falo, ou seja, é o assunto da frase, então a terceira pessoa, e foi ele que praticou a ação de viajar, então ele é sujeito numa análise sintática. Então, numa análise sintática, este ele aqui funciona como sujeito na oração. Então, ele, funcionando como sujeito, ele é o pronome pessoal reto na análise morfológica. Ao passo que, se eu disser assim, Ana deu a ele um doce.
Ana deu a ele um doce. Então, quem deu alguma coisa a alguém aqui foi Ana. É ela que é o sujeito. Então, você tem, deu o quê? A Ana deu o quê? Deu um doce. Então, isso aqui é algo. Quem dá, dá algo. Deu a quem? A ele. Então, esse aqui é a quem foi dado, porque quem dá algo a alguém. Então, você observa que o ele aqui não está exercendo função de sujeito em relação ao verbo. Quem fez isso foi Ana. Ana que é o sujeito do verbo. O ele, então, é um objeto desse verbo. E como tem uma preposição aqui acompanhando, é quando eu chamo de objeto indireto. Então, nesse caso aqui, o ele não é um pronome pessoal do caso reto, é um pronome pessoal do caso oblíquo, por estar funcionando como complemento do verbo, ok? Agora, às vezes, as pessoas vão usar o pronome eu, ou tu, ou me, né, ti, e usam numa hora indevida. Então, saibamos quando é que eu devo usar esses pronomes. Olha, eu e tu, eles não podem vir com preposição quando eles estiverem funcionando como complementos, ok? Se estiverem funcionando como complementos, veja bem, eles não vão ser sujeitos da oração, então não poderão estar precedidos de uma preposição. Então, o que eu faço? Eu não uso eu nem o tu, eu uso o me no lugar do eu uso ti no lugar do tu. Por exemplo, não há segredos entre mim e ti. Com certeza, em muitas ocasiões, nós não vamos falar desse jeito. Nós vamos falar, não há segredos entre eu e você, entre eu e ele. Então, a gente vai falar entre eu e fulano. É errado, porque esse entre é preposição. E este pronome aqui, ó, não está sendo sujeito. Não está sendo sujeito. Está sendo o quê? Complemento, né? Não há o quê? Segredos. Não há segredos entre quem? Entre mim e ti. Então, o mim e o ti é que estão certos aqui. O eu jamais pode ser aplicado por causa desta preposição. E eu e tu não podem vir preposicionados quando funcionam como complementos. Então, aqui você viu que a função desse pronome aqui é de complemento. Então, por isso que é o mim e o ti. Veja aqui, chegaram duas encomendas. Então, quem foi ou o que foi que chegou foram as encomendas. Então, você já sabe que encomendas é o sujeito do verbo chegar. Duas encomendas chegaram. Mas as encomendas chegaram para quem? Chegaram para mim. Você observa que mim não é sujeito. Então, se ele não é sujeito, você não pode usar o eu, tem que ser o mim mesmo. Então, você não vai falar que chegaram duas encomendas para eu, duas para você. Não, é para mim, certinho? Agora, a expressão para eu vai estar correta quando? Deverá ser usada quando eu assumir a função de sujeito, é o que nós estamos falando o tempo todo. Eu, o pronome pessoal do caso reto, funciona como sujeito. Já a expressão para mim será empregada quando me não exercer a função de sujeito. Então, fica bem claro com esse exemplo aqui. Ó. Preciso de férias para eu descansar. Com certeza, muitas pessoas vão dizer assim, preciso de umas férias para mim descansar. Não é? Professora, dê-me licença para mim beber água, para mim ir ao banheiro, não é isso? Para mim estudar eu preciso de muito incentivo. Não, gente, não é para mim descansar, para mim ir ao banheiro, para mim beber água. Mim não conjuga verbo, viu? Olha, mim não conjuga verbo. Então, você vai observar que se nós perguntarmos aqui, ó, quem é que precisa descansar? A pessoa não vai responder assim, mim, a pessoa vai responder eu. É porque exatamente esse eu é o sujeito, é ele que vai descansar. Então, se é sujeito, não pode ser mim, porque mim não é, que ó, mim não exerce função de sujeito. Então, você precisa treinar
essa classificação do pronome na oração, na função dele, se ele está com função de sujeito ou não. Quando você ficar entre eu e mim, pensando assim, eu sei que tem hora que é eu sei que tem hora que é mim, então você vai ter que conseguir detectar na frase se aquele pronome que você está precisando usar na frase vai ou não exercer função de sujeito. Se ele exercer função de sujeito do verbo seguinte, que esse verbo estará no infinitivo. Infinitivo é quando o verbo termina em R, ir, olha aqui, ó, descansar, está no infinitivo. Então, sempre que você precisar aplicar um verbo antes de, corrigindo, aplicar um pronome antes de um verbo no infinitivo, esse pronome vai ser sujeito desse verbo, então é eu, não é mim, ok? Agora, você pode comprar o ingresso para mim? Olha aí, não é para eu, é lógico, porque quem é que vai comprar? É você. Então, o sujeito já está aqui. Então, você já viu que esse mim não é sujeito na oração. Então, quando não exerce a função de sujeito, é o mim. Quando exercer função de sujeito, é o eu, ok? Quando exercer a função de sujeito, o pronome não sofrerá contração, fusão com uma preposição. Então, veja bem, nós já vimos anteriormente que artigos, né, podem contrair com preposições. Nós sabemos também que pronomes podem se contrair com preposição. Só para você se lembrar o que é isso aqui, de que nós estamos falando, se você tiver, por exemplo, a preposição de mais artigo, o, a, os ou as, aí vai resultar na palavrinha do. Por exemplo, eu preciso do seu apoio. Olha aí, ó. Olha o que acontece aqui. Quem precisa, precisa de algo. Apoio é um substantivo masculino que aceita o artigo o. Alguém vai precisar de algo. Que algo é esse? O apoio de outra pessoa. Então, em vez de você dizer eu preciso de o seu apoio, nós não vamos dizer isso. Nós vamos dizer eu preciso do seu apoio, certo? Agora, vamos para mais um exemplo. Eu preciso, quem precisa, precisa de algo ou de alguém. De quem você precisa? Eu preciso de ela, mas nós não vamos falar eu preciso de ela na minha vida. Você não vai dizer eu preciso de ela na minha vida. Você vai juntar essas duas palavras, a preposição de, mais o pronome ela, e vai dizer eu preciso dela na minha vida. Então, o que você está vendo nesses dois exemplos aqui? Você está vendo que há momentos que a preposição e a palavra seguinte se juntam, mas há momentos que isso não poderá acontecer, que ó, há momentos que isso não poderá acontecer. Quando é que uma preposição não vai poder juntar-se com a palavra seguinte? Somente se a palavra seguinte estiver exercendo a função de sujeito. Aqui você viu que não era sujeito, olha. Olha só, o sujeito aqui é eu. Quem precisa sou eu. Eu preciso. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Eu preciso do seu apoio, eu preciso dela. Então, esse do seu apoio e esse dela são objetos indiretos. Objetos por estarem completando o sentido do verbo precisar. Indiretos por estarem preposicionados. Então, vamos lá. Apesar de ela não querer, nós viajaremos hoje. A primeira impressão que você vai ter é que está estranho esse jeito de falar, apesar de ela não querer. Porque nós vamos falar é assim, ó, apesar dela não querer, mas viu que dentro do parênteses eu já risquei essa forma de dizer, porque ela não está de acordo com a norma culta. Isso porque, vamos interpretar aqui, vamos analisar o período. Quem é que não vai querer alguma coisa aqui? Ó, nós viajaremos hoje. O sujeito nós vai praticar a ação de viajar hoje, não importa. Apesar de que? De alguém não querer. Quem não vai querer? Ela. Então você vê que ela é o sujeito do verbo querer.
Então, por isso, você não deve juntar esta preposição com ela e fazer dela, como está aqui dentro do parênteses, mas já está arriscado para saber que está errado. Então, há momentos, se você for questionado sobre esse assunto, há momentos que a preposição não poderá se juntar à palavra seguinte, mas esse momento, aliás, não há momentos, é um momento. É o momento quando esta palavra exercer função de sujeito. Aí não pode. Por que que não pode? Porque o sujeito não pode vir preposicionado, ok? Guarda mais essa regrinha aí, ok? Beleza. Agora, às vezes, nós estamos escrevendo e alguma palavra que eu escrevi num determinado ponto do período vai reaparecer lá na frente. E eu não quero repetir a palavra, e não precisa, porque para isso existem pronomes. Por exemplo, se eu falasse assim, é, gostei, olha, gostei dos livros. Vamos supor que a frase fosse essa: gostei dos livros. Podíamos, aí eu continuo a frase e falo assim, ó, comprar, podíamos comprar os livros, se quiséssemos. Então, olha, para que eu repetir livros tão próximo dentro de um parágrafo, se há pronomes para fazer isso? Ó, pronome, ó, substitui nome, ela acompanha ou substitui. Então, é a hora que eu vou fazer a substituição. Gostei dos livros, podíamos comprá-los, se quiséssemos. A mesma coisa pode ser neste outro exemplo aqui, ó. A tarefa, Marina fê-la com carinho. Eu sei que está feio, mas vou explicar para você o que aconteceu aqui. A tarefa, às vezes, em vez de eu só falar de uma forma direta, assim, ó, Marina fez a tarefa com carinho. Eu já começo citando a tarefa, como se, né, fosse para dar uma ênfase a esse termo. Então, a tarefa, aí depois eu vou repetir esse termo lá na frente como um pronome. A tarefa, Marina fê-la com carinho. Bom, então, fez o quê? A tarefa. Então, esse lá é a tarefa. Agora, olha o terceiro exemplo. Os resultados dos exames, buscamos-los em seguida à nossa chegada. Então, os resultados dos exames, buscamos os resultados dos exames em seguida à nossa chegada. Então, esse los é os resultados dos exames. Então, não vou repetir. Então, o os vai estar substituindo esse nome anterior. Mas vamos descobrir agora o que é que está acontecendo aqui. O que está acontecendo é que estes pronomes aqui, o a, os, as, não confunda com artigo. Quando eles são pronomes oblíquos, eles significam ele, ela, eles ou elas na frase. Se você precisar aplicar esse pronome ao lado do verbo numa frase para substituir um nome anterior, e o verbo terminar por Z, como fez, que ó, fez terminou com Z. Por S, como buscamos, que ó, aqui é buscamos. Buscamos, terminou por S. Ou se ele terminar por R, como aqui, ó, comprar. Comprar, terminou por R. Então, se o verbo terminar por R, por S ou por Z, e você precisar aplicar o, a, os, as após esse verbo, você tem que cortar essas letras. Você corta o R, que é o comprar os. Cortou o R, comprar-los. Corta o R, acrescenta L no pronome. Ou então, corta o Z e acrescenta L no pronome. Ou se ele termina em S, corta o S, acrescenta L ao pronome, formando lo, lá, los, las. Por exemplo, gostei dos livros. Podíamos comprá-los se quiséssemos. É comprar mais os. Esse os que substitui livros. Como comprar terminou com R, eu cortei o R e acrescentei L ao pronome, como pede a regra ali em cima. Agora, o acento que apareceu no comprar, no fe,
justifica-se pelas regras de acentuação que já estudamos anteriormente. Oxítonas terminadas em A têm acento, monossílabos tônicos terminados em E têm acento. Ok? Se o verbo terminar em som nasal, é outra coisa que vai acontecer. No slide anterior, você viu, se o verbo terminar em R, S ou Z, e tiver que acrescentar o, a, os, as, vai cortar as letras finais, acrescentar L no pronome, formando lo, lá, los, tas. Mas se o verbo terminar em som nasal, você não vai cortar nada. Mas também não vai acrescentar, não é L, vai acrescentar é N, formando no, nos, na, nas. Por exemplo, levaram-no para o hospital. O que quer dizer isso aqui? Vamos supor que tivesse antes desta oração, esta outra aqui, ó. O menino machucou-se. O menino machucou-se. Então, depois, no coloquial, nós iríamos dizer assim, ó, levaram ele para o hospital. Mas na norma culta, nós não vamos aplicar o ele. Vai ficar mais bonito, mais correto de acordo com a norma culta, é lógico, né? Correto de acordo com a norma culta, você aplicar o no lugar do ele. Em vez de levaram ele, levaram o. Só que quando o verbo termina com som nasal e o levaram termina, esse AM tem um fraco som de ão. Levaram, tá vendo? Levaram, né? Para o hospital. Então, se o verbo termina em som nasal, você vai colocar N nesses pronomes, formando no, na, nos, nas. Então, o menino machucou-se. Levaram-no para o hospital. Agora, soltem-nas. Por exemplo, vocês pegaram as aves? Soltem elas. Então, de novo, que ó, elas quer dizer as aves. Então, de novo, eu estou aplicando um pronome que é o coloquial, mas nós temos que primar pela norma culta. Então, não seria elas, o correspondente a elas aqui vai ser as. Aí, quando eu olho para soltem, em, aqui essa terminação tem um leve som nasal também. Então, por isso, eu vou acrescentar N nesse as, e vai ficar soltem-nas. A primeira questão diz que a coesão de um texto, olha, você já estudou coesão na sua vida. Coesão é a conexão de uma palavra com outra dentro do texto. Então, a coesão de um texto é garantida, entre outros, pela retomada correta de termos previamente mencionados. Sendo assim, analise o trecho a seguir. Um dia, de forma hilária, nosso protagonista consegue ajudar o seu companheiro. Então, um protagonista, alguém aqui, consegue ajudar, que nós temos a locução verbal. Aí você pergunta, quem foi que ajudou? Nosso protagonista, quem ajuda alguém? Ajudou quem? Ajudou o seu companheiro, né? É o complemento verbal ali. Não tem preposição, que isso aqui é um artigo, então eu chamo de objeto direto. Então, nosso protagonista consegue ajudar o seu companheiro de quarto a enfrentar um de seus medos. Ao auxiliá-lo, auxiliar quem? Ele. Auxiliar ele percebe, ele quem? Percebe que se sente bem ajudando as pessoas. Então, você já viu que esse o aqui é igual a ele, só que eu não vou usar ele porque eu vou primar pela norma culta. Então, é auxiliar, olha só, é auxiliar mais o pronome o, auxiliar ele. Olha, auxiliar terminou em R, então, eu cortei o R e coloquei L, e o acento, porque a oxida terminada em A. Então, ao auxiliá-lo, então esse lo representa uma pessoa, é um pronome pessoal. Ele percebe, quem é que percebe? Ele, esse ele também representa uma pessoa do discurso, é outro pronome pessoal. Agora, a pergunta é, esse lo é quem na história? Ao auxiliá-lo, quem é que está auxiliando alguém aqui?
Nosso protagonista consegue ajudar o companheiro. Então, o protagonista está ajudando. O companheiro está sendo ajudado. Então, vamos lá. Auxiliá-lo, auxiliar quem? Quem está sendo ajudado? É o companheiro. Quem estava ajudando? É o protagonista. E quem ajudou é que percebeu que se sentiu bem ajudando. Então, o ele é o protagonista. Então, desta forma, nós vamos marcar a letra A, que diz que os termos destacados retomam respectivamente, quer dizer, nessa ordem, o primeiro termo que apareceu é o lo retoma companheiro. Depois apareceu o ele retoma protagonista. Por isso a resposta é a letra A, ok? Mãe, um cachorrão me derrubou e roubou o Haroldo. Eu tentei pegar ele, já vou grifando o fator da questão, mas não consegui. Mas não conseguiu. Olha, eu tentei pegar ele, mas não conseguiu. Agora eu perdi meu melhor amigo. Bem, Kelvin, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, esse tipo de coisa não aconteceria. Não há nenhum problema tão terrível que você não possa adicionar um pouco de culpa e tornar ele pior ainda. Olha só, tornar ele pior ainda. Então, você observa, esse tornar ele também vai entrar na nossa questão. Então, vamos lá, vamos ver o que é que a banca está pedindo para nós aqui. O emprego do pronome pessoal do caso reto ele, no segundo e quarto quadrinhos, já está marcado. Segundo e quarto quadrinhos está correto sob o ponto de vista gramatical. Se você está bem lembrando do que nós estávamos falando agora mesmo, você já sabe que esse pegar ele para a norma culta, isso é informal. Então, na norma culta, nós vamos substituir o ele por o. Se eu substituo o ele por o verbo pegar termina em R. Vocês já sabem, vamos recordar. Se o verbo termina em R, eu tenho que aplicar o após ele, eu corto o R e acrescento L nesse o, formando lo, e eu vou ter a forma pegar lo com acento aqui, porque é oxida terminada em A. O mesmo caso acontece aqui no quarto quadrinho. Tornar ele, que você não consegue tornar ele, né? Então, olha só, não posso usar o ele para a norma culta, então vai ser o. O verbo terminou em R, eu corto R, acrescento L no O, formando lo, e vou ter a forma verbal tornar-lo e acento aqui, porque a oxida terminada em A, perfeito? Então, a letra A não está correta porque, sob o ponto de vista gramatical da norma culta, isso não pode acontecer. Letra B. O nível de linguagem predominante é a culta da língua. Já vimos esses dois fatores aqui que não versam sobre a norma culta. Nós temos aqui redução da preposição para, em vez de para tudo, né? Esse tigre, ó, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é lado, então isso aqui é a preposição para e foi reduzida em pra, redução também é marca da linguagem coloquial. E o jeito aqui, a conversa, mãe, então, bem informal, então a norma culta não é predominante aqui. No segundo e quarto quadrinhos, para tornar gramaticalmente adequada a linguagem, poderia substituir o pronome pessoal reto ele pelo pronome oblíqua, ficando pegá-lo e torná-lo. Então, já vimos que fizemos exatamente isso aqui, constatando que a letra C está dentro do que nós já analisamos. Só para não ficar nada sobrando, aqui no terceiro quadrinho, se você não carregasse, fecha as aspas, o elemento coesivo se poderia ser substituído por embora. Embora você não carregasse, sem alterar o sentido, pois ambas são conjunções adverbiais concessivas. Nós não estamos estudando conjunções, mas só uma partezinha aqui para a letra D não ficar muito vaga.
Quando eu falo que a conjunção é concessiva, ela traz uma ideia de contradição para o período. Por exemplo, se você falar assim, ó, estudei muito, embora não precisasse. Então, veja bem, está contraditório isso aqui, não precisa e você estudou, né? Então, você contradiz as duas ideias com essa palavra embora. Então, aí ela é concessiva. Um exemplo melhor do que esse ainda, por exemplo, embora tenha estudado muito, foi mal na prova. Foi mal na prova. Então, você observa que a pessoa tem duas ideias desenvolvidas aqui, ó. Estudou muito e depois foi mal na prova. Então, quer dizer, duas ideias que se contradizem, porque se estudar muito, não vai mal na prova, ok? Pode estudar e você vai ver, vai bem na prova. Então, embora veio trazer uma oração que contradiz com a outra. É isso que nós chamamos de concessiva. E o se, aqui, quando a mãe disse assim, ó, se você não carregasse esse tigre para tudo quanto é canto, isso não aconteceria. Então, quer dizer que essa fala da mãe veio trazer a condição para que a coisa que aconteceu lá com o filho dela não acontecesse. Então, isso aqui é uma condição. O se é uma condição condicional, por isso a D está errada. 3. Alternativa em que a substituição do trecho sublinhado por pronome está correta. Cabe a vocês acatar o quê? As decisões. Então, ótimo, você completou o verbo com as decisões tomadas na Assembleia Geral. Então, eu chamo isso aqui de objeto. E já chamo de objeto direto porque ele vem sem preposição. Esse as inicial aqui é um artigo. Então, ótimo. Se eu quero transformar o objeto em um pronome, substituir o objeto formado por palavras que não são pronomes oblíquos, então o núcleo aqui é um substantivo, então eu vou colocar um pronome oblíquo, então tem que ser o, porque você vai lembrar disso aqui, ó. O, a, os, as, quando pronomes oblíquos, sempre serão objeto direto. E o lhe, lhes, sempre serão objeto indireto. Tem que gravar isso aqui. Isso aqui não é uma escolha. Tem que saber isso, ok? Então, você já viu que aqui é objeto direto. Então, eu tenho que trocar... e tem que olhar aqui o núcleo aqui é decisões. É um substantivo feminino, no plural. Então, eu tenho que substituir por as. Então, vai ficar... Cabe a vocês acatar as, mas a gente não vai dizer acatar as, porque eu já sei que quando termina em R eu corto o R, acrescento um L, acento aqui porque é oxida terminada em A, então acatá-las está certinho, já achamos a resposta. Então vejamos por que a B não é. Denunciaram o mau uso, denunciaram o quê? Denunciaram o quê? O mau uso. De novo você tem objeto direto. Então agora você tem que observar, denunciaram, o verbo aqui tem som nasal. Então, se é objeto direto, vai entrar o O. Se tem o som nasal, tem que acrescentar N. Então, denunciaram no. Ficou errado, porque eles colocaram, denunciaram nos. Denunciaram o mau uso é singular, então o pronome que vem substituir esse mau uso tem que estar no singular também. Informei os enfermeiros sobre o estado da paciente. Informei-lhes. Bom, lhes, você já viu aqui, é sempre objeto indireto. Então, por isso mesmo é que está errado. Porque você já viu aqui que, ó, informou quem? Informou quem? Informou alguém, os enfermeiros, informou eles, tá vendo? Não tem preposição aqui, isso aqui é artigo. Então, se não tem preposição, nós não vamos colocar eles, porque na norma culta nós vamos colocar os,
que é o objeto direto, que você já viu que ele é um objeto direto, então é os, por isso está errado. Tem que ser informei os. Falta responder o ofício pendente no sistema eletrônico. Responder-lhe. Então, quer dizer, você já sabe que lhe é objeto indireto. Então, a banca colocou um objeto indireto aqui e quem responde, responde algo. Responder, falta responder o quê? Então, você já viu que isso aqui é um objeto direto. Então, se é objeto direto, eu tenho que colocar é o para substituir e não lhe. E na resposta, quando eu for substituir o objeto pelo pronome o, eu vou observar que o verbo terminou em R, então eu corto o R, coloco um L, responder, óxido terminado em I tem acento, então falta respondê-lo. Venho solicitar a esse departamento que providencia a atualização do sistema. A banca deu solicitá-lo. Então, você já sabe que isso aqui é objeto direto, é o pronome o. Então, é por isso mesmo que está errado, porque solicitar a esse departamento. Eu já estou vendo uma preposição aqui. Ó. Isso aqui não precisa sofrer para saber que é uma preposição. Solicitar a esse departamento. Departamento é masculino. Se isso aqui fosse artigo, tinha que ser o. Eu não estou solicitando o departamento. Eu estou solicitando providência na atualização do sistema. Agora, eu estou solicitando isso para quem? Para esse departamento. Então, esse a é a preposição. Então, isso aqui é um objeto indireto. E objeto indireto, eu não uso o o como objeto indireto jamais. Venho solicitar lhe. É o lhe que cabe aí. Na questão 4, assinale a alternativa em que todos os pronomes forem empregados conforme a língua escrita padrão. A companhia de teatro absurdamente tem o prazer de recebê-los, que é receber quem? Receber você, receber eles. Então, certinho, os. E deseja-os um bom espetáculo. Deseja-os. Está desejando eles? Está desejando eles? Não, está desejando um bom espetáculo. Mas está desejando para eles. Então, não é deseja eles, é deseja para eles. Então, não seria os, e sim lhes. E deseja-lhes um bom espetáculo. A receita do médico foi passando de uma atendente para outra porque ninguém conseguia lê-la. Não conseguia ler ela, ou seja, a receita. Mas como ela não é admitido aqui, para nós primarmos pela norma culta, então eu vou colocar o a. Como o lê terminou com R, eu corto o R, coloco o L. Aí a monossílaba terminada em E, lê, ó, ficou do mesmo jeito, então esta é a certinha. O diretor de iluminações pirotécnicas gostaria de convidar-lhe para o churrasco de encerramento. Olha, vai convidar, não é convidar a você, não é convidar a ele, é convidar você, é convidar ele, é convidar nós, por exemplo. Então, não tem preposição. Se não tem preposição, isso aqui é o objeto direto, então não é ler, tem que ser o. Então, convidar termina em R, eu corto o R, acrescento L, óxido terminado em A tem acento. Ainda não falei com o responsável, mas assim que eu lhe encontrar, tudo será esclarecido. Eu lhe encontrar. Ó, quem encontra, encontra algo ou encontra alguém. Então, se eu disse algo ou alguém, isso vai ser o objeto direto, porque eu não coloquei preposição, não falei a algo, encontrar a algo, encontrar a alguém, não há preposição aqui. Então, se é objeto direto, não pode ser o lhe, tem que ser o. Então, mas assim que eu o encontrar, tudo será esclarecido. A resposta fornecida pela empresa foi de que essas 20 caixas restantes não a pertenciam. Não a pertenciam. Então, esse A está representando a pessoa a quem as caixas pertenciam. Então, as caixas pertenciam a alguém. Tá vendo? Não tem como você falar pertencia a alguém, pertencia a você. As caixas pertenciam a você, não pertenciam a você. Pertenciam a mim, tá vendo? Pertenciam a
ele, ou seja, precisa colocar a preposição antes. Então, esse termo que vem aqui é um objeto indireto, então não é a, tem que ser lhe. Responder com simplicidade e clareza às perguntas dos filhos aumenta a comunicação e a confiança que eles têm nos pais, Com simplicidade e clareza, de hoje em diante, é assim que eu vou responder às perguntas da Mafalda. Papai, você pode me explicar por que a humanidade funciona tão mal? Ele dormiu? Então, você vê aqui, vamos grifar as palavrinhas que apareceram aqui. As perguntas, o me, já grifei ali, eles, já grifei aqui, as perguntas, e assim que eu vou responder as perguntas da Mafalda, e o ele final aqui. Então, ótimo. Agora, observe bem. Pronomes são muitas vezes usados como complementos verbais. Ótimo. Ou seja, objeto direto ou objeto indireto. É isso que nós estamos fazendo aqui, nas questões anteriores, por exemplo. É o caso de, então a banca está dizendo para que você marque aqui onde há um pronome funcionando como complemento verbal. Então, primeira coisa, você já olha aqui, você já sabe que se você tem as, a com acento grave, você tem a preposição a mais o artigo definido, feminino, plural, as. Então, não existe pronome aqui, então a letra A está fora. Se você der uma olhadinha na letra D, ela vai estar fora também, porque da é a preposição de mais artigo definido feminino a. Então, não existe pronome aqui. Então, pronto, restou B, C e E, porque essas três palavras são pronomes mesmo. Agora, vejamos aqui. Vamos ver a letra E, lá no quarto quadrinho, que está mais fácil aqui, ó. Ele dormiu? Quem foi que dormiu? Ele. Então, esse ele aqui é o sujeito de dormir. Então, não é a letra E, porque eu estou querendo um pronome, mas um pronome que seja complemento do verbo. Vamos para esse eles lá no primeiro quadrinho. Aumenta a comunicação e a confiança que eles têm nos pais. Quem é que tem confiança nos pais? Quem é que tem? Eles. Então, eles têm, de novo, ele é sujeito, então não é a letra C. Sobrou a letra B e observa. Você pode me explicar? Quem vai explicar? Você. É você que é o sujeito. Agora, você vai explicar para quem? Para mim, que está representado pelo me, ou seja, o objeto na frase, ok? Letra B, objeto indireto, no caso, esse me aí. Porque você pode explicar para mim, tá vendo? Esse me é a mesma coisa de para mim. Então, se tem a preposição, tem objeto indireto. O me não pode ter preposição porque ele é átono. Se eu puder substituir pelo mim, eu constato que teria preposição, constato que é um objeto indireto. Sobre a palavra ele, que aparece no último quadrinho, ó, é este aqui que nos interessa agora, ok? Ajuda na construção de um processo de coesão textual. Coesão, ou seja, é a conexão com outra palavra na frase. Esse ele nos conecta com outra palavra dentro do texto. Então, veja bem, esse ele é quem? Aí você vai falar, é o pai dela. É o você também que ela falou lá, porque se você era o pai, então, pronto, ó, setinha, já está conectando com outra palavra na frase. Olha, ela diz, papai, você pode me explicar? Então, papai e você são a mesma pessoa. E quando ela falou, ele dormiu? É o papai. Então, fez coesão, sim, dentro desse texto. E então, a um está certa. Então, aqui tem um, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem e aqui tem. Já estou só entre duas alternativas. É um pronome pessoal oblíquo. Nós já havíamos dito na questão anterior que este ele é sujeito. E pronome oblíquo não funciona como sujeito. Então, ele é um pronome pessoal reto. Então, a 2 está errada. É um pronome pessoal reto, certo, que participa de coesão, certo, catafórica. Agora eu tenho que saber o que é catafórica e o que é anafórica.
O anafórica, ó, já tem esse AN, que vai lembrar anterior, antes. Então, é quando uma palavra faz referência a outra que veio antes. E catafórica é uma referência, eu vou nem colocar referência, vou colocar assim, ó, que vai ficar resumida. Quando é catafórica, é uma palavra que antecipa outra, certinho? Então, se refere a uma palavra que virá depois. Então, a gente faz assim, ó, catafórica é referência para depois, anafórica é referência para antes. E o ele fez uma referência a algo que veio antes. Então, ela não é catafórica, ela é anafórica. Então, tá certo que é reto, tá certo que faz coesão, mas é anafórica e não catafórica. Funciona como sujeito de um verbo flexionado na terceira pessoa do singular. Já escrevemos aqui, ó, é sujeito do verbo dormir, está na terceira pessoa e é do singular certinho, 4, confirmado aqui na letra E, ok? O que o faz querer trabalhar na nossa empresa, senhor Rui? É a motivação, certo? E o que o motiva? A conta de água, de luz, do cartão de crédito? Ótimo. Aí você vê que nessa charge aparece a palavra o de forma isolada no primeiro e terceiro balão da fala. Aqui, ó, primeiro, segundo está aqui, terceiro, quarto o está aqui. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta sobre a função sintática dessa palavra isolada no texto. O primeiro e terceiro uso tem a função de acompanhar o pronome interrogativo que e substitui uma intenção. Quer dizer que o está acompanhando um que, esse que é interrogativo, faz uma pergunta, e aquele o significa a intenção a que ele se refere. Vamos ver. O que o faz querer o quê? Então, está fazendo uma pergunta mesmo. E esse o é aquela intenção que ele está querendo descobrir que o Rui tenha, né, que o Rui venha ter aqui na empresa dele. Então, a número 1 está certa. Ele está acompanhando o pronome interrogativo que e ele representa uma intenção. Então, não tenho 1 na B e nem na D, elas estão eliminadas. No segundo e quarto uso, são classificados como pronomes pessoais do caso reto. Caso reto. Caso reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles. O. Quando o é pronome, ele é pronome oblíquo. Então, a 2 já está errada. E já estaria mesmo, porque nem tem 2 nem na A e nem na C. O segundo e quarto uso são classificados como pronomes pessoais oblíquas. Ó, beleza, agora está falando a nossa língua. E aparecem corretamente no texto na forma proclítica. Entrou uma outra informação aqui que talvez você não esteja se lembrando dela. Proclítica é quando o pronome oblíquo, átono, é colocado antes do verbo. Então, vamos lá. Para que ele seja pronome oblíquo, ele tem que estar funcionando como complemento, por exemplo, como um objeto do verbo. Vamos lá. O que o faz querer? Ó, o que faz você, Rui, querer trabalhar na nossa empresa? E o que o motiva? O que motiva você? O que motiva Rui? Ele está substituindo o nome, ele é um pronome e ele é objeto do verbo. Ele não é ele que faz alguma coisa, é alguma coisa faz você querer trabalhar. Alguma coisa motiva você. Ele é objeto. Então, realmente, ele é pronome oblíquo e ele está na forma proclítica porque ele está antes do verbo fazer aqui e antes do verbo motivar aqui, ok? Certinho a 3. 1 e 3 é a resposta. O primeiro e o terceiro têm a função de pronomes e o segundo e quarto têm a função de artigos? Não, não há artigos ali. Eles são todos pronomes, ok? Então, letra C. Muito obrigada. Esta foi a nossa aula sobre pronome pessoal reto e até a próxima.